e de outros assuntos que estão relacionados a ele com o professor Rafael Capa, que já está chegando. Fala, Alexandre. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Eu te escuto. Tô te escutando. Eu não estava te escutando, mas acho que eu entrei e aí tudo ficou bom de novo, por assim dizer. A gente precisa entender que essa semana, né, com excesso das lives, está havendo aí um problema, né, no Instagram, que algumas lives caem, às vezes o som desaparece, mas se a gente cair, a gente volta, pessoal. Tem problema. Mas eu tô te escutando Vamos bem. lá, cara. Tô te escutando um pouquinho baixo, mas tô te escutando bem. Melhorou agora? Melhorou o som? Tudo perfeito. Perfeito, então, essa vai ser a posição. Então, professor Rafael Capa, muito bem-vindo. Agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco, assim, em caráter de urgência. Agradecemos também a direção do Colégio Sion, a todos os nossos alunos, professores, todas as pessoas que nos acompanham, que a gente precisa tratar desse tema, que esse é o tema do momento, ele tem a ver com o futuro dos nossos alunos. E eu gostaria que você começasse essa nossa conversa falando um pouco de qual a sua perspectiva com relação a essa nova posição do governo. Pois é. Logo quando saiu, desde ontem, né, para quem está pego de surpresa agora, por que a gente está aqui agora? Porque essa live não estava marcada, a gente marcou em cima da hora, porque foi anunciado agora de tarde, tem poucas horas, que o Enem vai ser adiado. E aí tem mais pergunta do que resposta a nota do INEP, né? Ou seja, a nota do INEP fala do adiamento do Enem, mas fala que pode ser de 30 a 60 dias, que os alunos vão escolher. Então, assim, e aí, vendo um pouco desse cenário, o que acontece? Qual o contexto onde isso acontece? Ontem, vi aí os dois Gabriéis já falando, Sierra e o Moreira. Ontem, o Senado Federal passou a votação exatamente falando do adiamento do Enem. E aí, cara, já estava encaminhado. O Rodrigo Maia hoje estava para votar o adiamento na Câmara. Quando o INEP, ontem, inclusive de noite, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele também fez uma live falando que quem iria decidir isso eram os alunos e tudo mais. Parece que rolou um puxão de orelha hoje de tarde. Ou seja, um acordo ali de bastidor. E aí ficou um disse pelo não disse, por assim dizer. Ou seja, o próprio INEP, a autarquia federal que organiza a prova, falou que vai ser adiado, sem grandes explicações. O ministro, logo depois, veio no Twitter, né, o grande canal oficial da República Federativa do Brasil em 2020, mas veio no Twitter falar que vai ser adiado, mas quando vai ser o adiamento será decidido pelos alunos. Então, assim, o que é bastante estável, o que é uma estabilidade que é o seguinte, Alexandre. Isso talvez não seja o suficiente para o Congresso Nacional. E talvez o Congresso Nacional queira manter a votação do adiamento, para o Congresso definir uma data. Então, assim, o Enem está adiado, mas agora você tem vamos ter que subir uma nova hashtag, né? Ou seja, porque o Adia Enem parece que está consolidado. O problema é quando vai ser esse Enem, né? E aí eu acho que vamos ter uma nova disputa nesse cenário. Isso é interessante, que quando a gente fala de um projeto, né, de lei, a gente tem um sistema bicameral, né, e quando um projeto ele é iniciado numa casa legislativa, ele tem que passar pela outra. Caso ele não sofra alterações e seja aprovado, ele vai à sanção. Então, me parece que, assim como em outras situações desse governo, eles previram uma derrota e se anteciparam a essa derrota, né? Ou seja, não queremos que o Congresso adie o Enem, nós adiamos. É bem assim, né? O recado é esse. E isso ocorreu com a questão recente do auxílio emergencial, que era de R$200, aí o Congresso aumentou, e aí o governo apoiou. Enfim, tem um pouco desse jogo político que faz parte, né, do mundo da política, que muitas vezes as pessoas não acompanham. Mas acredito que a primeira informação que a gente precisa cristalizar, né, para os nossos alunos é que não houve adiamento da inscrição. A inscrição vai até sexta-feira. Agora, termina agora. Isso. Inclusive, alguns bugs que ocorreram na semana passada, eles
já estão resolvidos, né? Por exemplo, a gente tem um código INEP, toda escola tem, e quando os alunos digitavam o código INEP no primeiro e no segundo dia, não conseguiam digitar o código todo, e para achar o nome da escola tinha que ser pela busca textual, e isso levou um tempo para resolver. Hoje eu testei, está 100%, já está funcionando, mas o primeiro dia, como você falou na primeira live, a semana passada, é sempre complicado, né, a inscrição do Enem. O pessoal está falando, Robledo está aí com a gente, também participou da primeira live, quando a gente mapeou e comentou, a Enem está falando ali, né, o que está adiado é a data da prova, retomando. Vemos aí o Luiz também está aí, a Thelma, e aí a gente pedindo para a galera, mande as perguntas, porque assim, a gente sabe, algumas coisas a gente não vai conseguir responder, mas outras a gente já consegue responder dentro de um cenário. O que eu pergunto para você, aí o Luiz falando, e as inscrições nesse momento são excludentes também, né? Ou seja, porque o que o Luiz está lembrando é que a inscrição também, a gente tem até uma coisa para conversar agora, que as inscrições também são online. Então a gente sabe que boa parte do Brasil não tem acesso a computador, muitos colégios públicos faziam nos seus próprios colégios as inscrições dos seus alunos, né? E a gente vê que é uma dificuldade enorme no meio de uma pandemia você manter essa data na sexta-feira agora, porque esses colégios não estão abertos para fazer essas inscrições, por exemplo. O que também está sendo uma crítica muito grande dos alunos. Eu dei uma olhada hoje em algumas redes sociais, em alguns grupos dos alunos, falando isso, né? Que a votação para escolher se pode ou não ser adiado vai ser também digital. Então, assim, é quase como se o processo seletivo começasse antes, né? A ideia quem tem acesso à rede de computador consegue fazer a inscrição. Quem consegue esse acesso de maneira mais constante para votar para dia 30 ou 60 dias, continua. E aí você começa, como a PP Vilela está falando ali, acentuando a desigualdade, né? Então a gente começa a perceber aí um problema que você, agora coordenador, mas professor de sociologia, sabe muito bem, que as estruturas, muitas vezes, são usadas exatamente para promover mais e mais desigualdade, né? Sim, sim, especialmente no Brasil, que é um país campeão de concentração de renda. Dos mais de 4 milhões de inscritos, né, 70% tem acesso à internet. Significa que quase um terço dos inscritos dificilmente terão acesso para opinar sobre essa prorrogação. Isso é um resultado muito ruim. Agora, é preciso verificar também, né, como que o Congresso vai agir com relação a isso. Porque parece que a articulação do governo está mais forte na Câmara do que no Senado, porque ontem a derrota foi acachapante, né? E eu acredito que isso também ligou o sinal de alerta para o governo, para que ele agisse, né? Concordo com você que essa questão da inscrição, eu acho um prazo de inscrição muito curto para um exame tão relevante, sempre foi curto, né? Você deveria ter umas 4 semanas, pelo menos, de inscrição, um período longo. E com relação à dificuldade do acesso, à exclusão digital, que é uma coisa que faz parte da realidade do nosso país, né? Infelizmente, muitas escolas públicas são as escolas que fazem a inscrição para os seus alunos. Então, você imagina a situação de uma pandemia, que muitas vezes os profissionais nem podem ir para a escola, como é que fica isso, né? Esse próprio elo, esse laço social, esse contato, ele está fraco, ele tá meio que perdido, né? Então, a gente vive um momento realmente bastante preocupante. Eu acredito que a saída não virá pelo INEP, pelo governo, né? Provavelmente o Congresso Nacional, como você disse, não vai abrir mão de continuar legislando a respeito disso, em virtude da própria postura do ministro da Educação, principalmente, ao longo desse processo. Pois é. A gente está dividindo a nossa conversa aqui. Primeiro a gente está falando da questão política, mas depois a gente vai falar um pouco sobre para os alunos, né? Meio que... E agora? Porque é natural que todos os nossos procedimentos, planejamentos, eles eram pensados numa data, mudaram completamente com o ensino remoto. Eu me recuso a falar ensino à distância, para mim, né, são coisas diferentes, mas e agora muda de novo, né?
porque a gente pode avançar aí, de repente, para um janeiro, um dezembro, e com calendários completamente diferentes. Mas o Luiz perguntou aí se isso não poderia ser visto como uma derrota para o Weintraub, né? Um enfraquecimento, um projeto de enfraquecimento do Weintraub puxado pelo Centrão. A gente já vê, de certa forma, um movimento. Quem acompanha um pouco a política educacional vê um pouco que o Centrão está muito de olho no Ministério da Educação, né? O FNDE, que é um dos fundos com maior orçamento dentro, tem orçamento maior até que muito ministério, ele está sendo negociado com o Centrão. Algumas áreas do Ministério da Educação, como, por exemplo, a de livro didático, que é muito cara, né? É muito visada pelo ministro da Educação, Weintraub, também está sendo pleiteada pelo Centrão e começa, de certa forma, a relacionar isso. Ou seja, estamos vendo aí que nessa negociação política entre o Palácio do Planalto, Bolsonaro, e o Centrão, o Ministério da Educação está no meio. Por isso que é bastante cruel, né? Mas quando a gente fala do Ministério da Educação no meio, a gente está falando dos nossos estudantes no meio, né? Estamos falando dos milhões de candidatos ao Enem no meio, porque acaba que isso vira um jogo político. Então, o que eu percebo disso, não sei se o Alexandre concorda comigo, mas é que sim, o MEC virou um centro de negociação muito forte do Centrão, pelo que a gente escuta no noticiário, e isso acaba impactando diretamente nas políticas educacionais, e a mais imediata que a gente está vendo agora é o Enem. Mas não quer dizer que o Enem seja o único, né? Podemos ver aí, por exemplo, que para o calendário dessa reposição, as formas como as aulas vão valer ou não, tudo isso pode estar em jogo nos próximos dias. Ou não, Alexandre? Sim, sim. O enfraquecimento do ministro ele é visível, né? Ele consegue ter bastante penetração e aprovação dentro daquele grupo ali de 30% que apoia o governo incondicionalmente. Mas ele é um ministro que tem deixado a desejar em vários aspectos, e eu acredito que essa situação do momento ajuda a consolidar isso. Não duvido que o governo ceda até o próprio ministério para o Centrão, não duvido, mas, por outro lado, eu tenho um certo, não vou dizer, uma certa descrença, porque para a ala ideológica do governo, que são os olavistas, a educação é um ponto fundamental, assim como a cultura e o Ministério das Relações Exteriores, né? Então, eu não sei se até onde, né, o governo vai ceder. Tudo vai depender muito também dos próximos acontecimentos, né? Porque as coisas não acontecem isoladamente. Você tem outros movimentos dentro da política nacional, né, com relação à situação até do próprio presidente, denúncias, enfim. E essa sinalização que ele deu para a suposta velha política, da qual ele sempre fez parte, acaba deixando muito fragilizado isso aí. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que de uma hora para outra seja anunciado um novo ministro, né? Tudo é muito de véspera nesse governo. Pois é, estou vendo aí alguns ex-alunos entrando, Jobim, abraço. E aí, quando a gente fala dessas mudanças, né? Voltando quem está entrando agora, a gente está falando da mudança da data do Enem, notícia que pegou a gente hoje de tarde. Já era esperado o adiamento, né? A gente estava esperando o trâmite no Congresso, mas aconteceu agora do próprio INEP, a autarquia federal, que elabora a prova, que organiza a prova do Enem, fazer isso. E, de certa forma, para quem conhece mais ou menos os mecanismos da prova, é essa data, mais ou menos, que a prova está indo para a gráfica. Ou seja, nessa altura do campeonato que você começa a ter a elaboração da prova mesmo. Então, assim, a mudança de data, ela muda completamente com toda uma estrutura. Tanto é que quando você via o presidente da INEP, o Alexandre Lopes, dando entrevista, ele que é um quadro mais técnico, né, se não me engano, da FGV, ele sempre, nunca negava o adiamento, né? Ele sempre falava que estava dentre as opções. E vendo a galera mais técnica do INEP falando, a gente sabe o quanto atrasar uma resolução sobre adiamento, não ter uma data, ferra todo o operacional, né? E um operacional de uma prova que já passou por falhas e viu o quanto essas falhas são prejudiciais, né, para um exame como esse, né? Primeira vez que o Enem foi
feito como um processo seletivo, se teve vazamento, a prova também teve que ser adiada. Então, assim, isso é um prejuízo muito grande para quem está pensando a estrutura, deixar para cima da hora resolver se vai adiar ou não. De certa forma, precisa ter um certo planejamento, né? Sim, sim, e isso implica em todo o nosso trabalho, né? Então, a vida do aluno agora depende muito disso, né? O aluno ele vai poder opinar, né? Aqueles que tiverem acesso, obviamente, e isso implica em toda uma reformulação do planejamento, né? A gente vai ter, a rigor, tempo para ver mais algumas coisas, mas a gente vai ter que fazer ajustes, né? Que atendam de forma estratégica a isso, né? E uma das formas de contribuir para a preparação desse aluno é a questão dos simulados. Então, a gente ganha tempo para que o aluno ele se aperfeiçoe mais né, com essa coisa de fazer provas de grande volume. E isso é positivo, né? Não, eu queria falar o seguinte, até porque, né, a gente está aqui numa live do Colégio Sion, e o Colégio Sion, ele trabalha com ensino regular, né? É um colégio que volta para uma formação para além do vestibular. Então, assim, né, a ideia do exercício do simulado é você complementar essa formação, né? Ou seja, você tem lá a formação no primeiro, no segundo, do próprio terceiro ano, mas entender que o terceiro ano, ainda mais no Rio de Janeiro, que eu assumo, Alexandre, eu acho uma maluquice que nos outros estados, geralmente o aluno faz o terceiro ano, depois ele faz o vestibular, né? Aqui a gente junta e coitado do aluno que acaba virando festa junina, aqui último ano ali, festa e vestibular. E tem que passar. Oi? E tem que passar. E tem que passar, pois é. Então, assim, isso acaba gerando um pouco mais de tempo para ele se acostumar com uma prova que é, sobretudo, cansativa, né? Sim, bastante cansativa. Muitas vezes, quando o aluno ele começa a fazer os simulados, ele fica um pouco decepcionado, ele fica um pouco triste, porque no início o resultado não é aquele que ele espera. E a gente precisa entender que esses primeiros resultados, eles são primeiros resultados, né? Quando a gente faz uma simulação de um Enem ou de uma UERJ, a gente faz uma simulação para valer. Então, se a prova é no meio do ano ou no final do ano, você vai ter que fazer uma prova com conteúdo pleno. E o aluno ainda está revisando conteúdos, o aluno ainda está assimilando conteúdos novos. Eu sempre costumo dizer para os alunos que não se frustrem por isso, né? O caminho da excelência passa também por ter consciência que algumas coisas você ainda não sabe, que outras coisas você precisa melhorar. E os simulados, eles são, talvez, uma das melhores formas de fazer isso. Não só com relação à questão do aluno poder aferir como que ele está apreendendo, né, esse conhecimento, mas também com o treinamento da prova, né? Você poder sentar ali na cadeira e ficar 5 horas e meia fazendo uma prova, ter a possibilidade, né, no nosso caso, de pegar uma prova com a diagramação, com toda a formatação idêntica à da prova que ele vai fazer. E aí, quando ele senta para fazer a prova do Enem, ele tem uma outra sensação. É diferente de quando o aluno não tem esse experimento. Então, eu tive, Capa, alguns alunos da terceira série, por exemplo, preocupados. Nossa, vai ter outro simulado, né? Agora, no final do mês, teremos outro simulado para a terceira série, né? SAIS Online, modelo Enem, né? Padrão. Mas é um simulado atrás do outro, todo mês tem que ter simulado. Por quê? Porque você tem que se aperfeiçoar, você tem que, né, ficar ligado nisso aí. Não tem para onde correr. O caminho da excelência é um caminho de sacrifício, de esforço, né? A Maria Fernanda e a Luísa estão mandando aí um sorrisinho que eu acho que é quase de nervoso perante a você falando que vai ter tanto simulado. Mas tudo bem. Eu sempre brinco falando que, assim, quem pega as questões do simulado, da parte história, eu falo, o Robledo está aqui ouvindo também, percebe que, assim, sente até, fala assim, cara, tranquilo, a prova do Capo e a prova do Robledo é muito pior. Mas o problema é isso que você falou. A prova, ela tem um tempo determinado. Às vezes eu sempre falo isso, né? Eu odiava um professor de matemática meu, não vou citar nome, até porque o Dart é 1000 vezes diferente,
mas que ele falava assim, essa questão aqui é muito fácil. Aí ele pegava, botava a questão, preenchia o quadro inteiro, demorava 10 minutos, e aí falava, viram como era muito fácil? Ou seja, esse cara não tem a menor ideia do que é você sentar e fazer 5 horas de prova. E o cansaço que você vai ter. Por isso, assim, pessoal, os alunos ficam... Caraca, Capa, você faz Enem todo ano? Eu faço Enem todo ano. Porque, assim, é uma maneira de eu também ver o peso da prova naquele momento, né? Ou seja, é óbvio que eu tenho mais facilidade, mas é aquela do... Cara, eu não aguento mais ler. Eu não aguento... As letras já começam a embaralhar. É esse cansaço que, de certa forma... A gente pode aqui discutir se avalia ou não avalia. Eu, particularmente, acho que não avalia tanto assim. Mas é a prova que a gente tem. E é a prova que, de certa forma, a gente precisa criar uma adequação para conseguir a sonhada vaga, né? A gente não tem um sistema aí de seleção justo, a gente não tem um sistema amplo, plural. Infelizmente, a gente acaba tendo que se adequar ao que existe, né? Sim, é verdade. A gente teve aqui uma mensagem do nosso professor de espanhol, Daniel, falando que nesse momento o importante é manter o ritmo. E é muito legal essa fala, né? A gente não pode deixar o ânimo cair. Inclusive, amanhã, já que estamos aqui no Instagram do Colégio Sion, a gente precisa lembrar para os nossos alunos do ensino médio que nós teremos uma aula especial com a psicóloga da ESPM sobre vencer o desânimo, né? Sobre como você se animar, né, para estudos online, e vai ser muito importante, né? A Beth Weinstock, se não me engano, não sei se eu pronunciei correto, mas enfim, vai ser amanhã às 2h, às 14h, para todas as turmas do ensino médio. É uma oportunidade ímpar, né, de você ter contato com uma profissional de ponta, que vai dar dicas muito interessantes, é imperdível. Eu acho que nesse momento de tensão, nesse momento de quarentena, pandemia, né, em que as pessoas estão experimentando sensações e vivências nunca antes experimentadas, vai ser muito legal esse bate-papo amanhã, e isso vai fazer com que as pessoas se sintam bem, eu acredito eu, mais tranquilas e comecem a, de repente, aperfeiçoar o seu foco. É isso que você falou, Alexandre, é muito importante, porque assim, a gente, da mesma forma que a gente fala do emocional, né, na hora do estudo até a prova, na prova acaba sendo muito importante. Retomando um pouco daquela conversa que a gente teve com o Robledo, numa primeira live, né, na inauguração das lives que a gente teve aqui, uma das coisas que a gente falou foi exatamente isso, que o aluno, quando ele chega na prova, ele precisa ter um emocional muito, muito bem, muito bom, adequado, né, muito bem adequado, porque o que vai acontecer com ele? Além de serem 90 questões, vão ter questões fáceis, médias, difíceis, e que se ele passa muito tempo nas difíceis, ele perde ponto. Então, o TRI joga com isso. Então, assim, eu acho que o que a gente está começando a perceber é que esse maior tempo que o Enem está dando, que o Enem está dando não, que a gente exigiu, que a gente brigou, que a gente botou a boca no trombone, lutou, e agora está retornando, ele em termos de ensino, em termos de aprendizado, ajustar arestas, né? Mas em termos do emocional, é muito importante. Claro que eu estou falando aqui de um aluno de um colégio particular de elite como o Sion. A gente sabe que esses 2 meses de diferença, que a gente já está aqui, eu tenho um contador, 70 dias de quarentena, para um aluno de colégio público que teve aula interrompida, quando ele voltar, é uma continuidade. Então, assim, como se a gente falasse 2 coisas complementares. Para o aluno que teve interrupção, é fundamental esse adiamento, porque ele vai ter que retomar os seus estudos em algum momento, e é fundamental adiar por causa dessa interrupção. Senão, não digo nem que é uma desigualdade, é uma exclusão mesmo desse aluno. E para o nosso aluno, é muito mais uma questão emocional. Ou seja, uma questão do tipo, olha, a gente entende que você está estudando sob condições adversas. Então, você precisa também de um emocional muito forte nesse momento, né? Perfeito. O aspecto emocional não pode ser desprezado, né? Eu acho que todo mundo tem que atentar para isso. A gente tem aqui contribuições da nossa professora Mônica de Carvalho, e ela fala que o momento é para que nossos alunos aproveitem as oportunidades. Uma outra contribuição muito interessante é da nossa professora Maria Cristina Muniz.
pessoal da língua portuguesa tá danado aqui hoje, hein? Só dá linguagens. Ela diz assim, nossos alunos do Sion estão sendo privilegiados por ter a oportunidade de fazer simulados online. E é isso aí, são simulados online e externos, né? Ou seja, são questões que não foram preparadas pelo professor que está dando aula, assim como as provas que eles farão no futuro. Diz a Mônica aqui também que, apesar do momento difícil, é a chance de participar e vivenciar situações que antes são mais difíceis. Sandra Calvé, a nossa ilustre diretora pedagógica, ela disse que resiliência e estudo, cuidar das emoções também. Estamos de olho. Felipe Robledo. Gente, toda live que eu entro, capa do Sion, tem Felipe Robledo, rapaz. Eu acho que ele gostaria de participar de todas, porque ele não perde uma, né? Mas alguém me contou que ele parece que vai participar da próxima. Ouvi uma historinha. Rapaz, eu vou te contar um segredo aqui, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. A próxima live da terça-feira que vem vai ser com o Felipe Robledo de novo, rapaz. E com a professora Thelma. Então eles vão estar falando de temas relacionados à história e história da arte, né, vinculando isso aí com o Enem. Vai ser muito legal, imperdível, não vou perder, né? E aí o Robledo diz aqui, já que falamos nele, né? Ele tem que entender que tem questões que vão rolar, né? E que isso não é fraqueza, ou seja, a questão do emocional, né? A gente precisa entender que nós somos seres humanos e que as emoções fazem parte, né? É um elemento constitutivo do nosso ser e que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada também. Muito legal, obrigado, Robledo. Pietra Raj, nossa aluna, falou perfeitas sobre as nossas lives, acredito eu. Era sobre as professoras. Daniel, de novo. Mas, Alexandre, diga. Só porque tá entrando muita gente agora, então acho que é bom reafirmar o motivo da gente estar aqui. Situar, né? Ou seja, montamos essa live aqui rapidamente para falar sobre o Enem que acabou de ser adiado pelo INEP, pela autarquia. Ele passava-se por um processo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, que eu acabei de reparar que eu não tenho um diretor, não, eu tenho 2 diretores nessa live. Então, um beijo, Sandra, beijo, Pedro, vou tomar cuidado com as palavras, que eu tenho 2 empregos em risco aqui. Vamos lá. Voltando, ou seja, você teve ali uma disputa política entre Congresso e Planalto sobre o Enem, o que é um desastre, pensando que a gente está falando de 4 milhões de jovens sendo colocados no meio de uma disputa política. A gente passou a ter hoje a atualização dessa disputa política com o próprio Palácio, através do INEP, adiando a prova do Enem, só que ainda com muitas dúvidas, né? Até sobre essas dúvidas que a gente poderia discutir agora. O INEP afirma que agora vão ser 2 processos. O primeiro processo logo em junho, ou seja, daqui a algumas semanas, os alunos vão entrar na página do participante e votar lá se eles querem adiar, pelo que eu entendi, porque é novamente uma discussão entre o que se fala no Twitter e o que se fala na nota oficial, mas tudo bem. Mas quando vai ser o adiamento? E entre 30 e 60 dias. E aí, o adiamento tanto do Enem presencial, né, papel, quanto do Enem também presencial, mas digital. Dessa forma, o que se presume que os nossos alunos, os estudantes, vão, semana que vem, entrar e votar. Só que não dizem que votação, não diz a pergunta dessa votação. Uma das coisas que eu levantei é que, provavelmente, esse 30-60, ele está ligado muito mais à ideia do exame por escrito e o exame digital, porque o exame digital já seria quase um mês depois do exame papel e caneta. Vou chamar exame papel e caneta. Do exame de papel e caneta. Ou seja, existe um risco muito grande desse adiamento de prova não ser o adiamento que os alunos estão pensando, que os alunos estão lutando. Ou seja, esse é um adiamento de algumas semanas, de 4 semanas, de somente um mês. E isso no meio de um período de inscrição. Então, o que faz com que os alunos também fiquem em dúvida se coloca o digital, se coloca o presencial, e por aí vai. Então, assim, eu acho que a gente teve uma luta aí tão grande, alguns colégios se posicionaram, o Sion, eu e o Robledo nos posicionamos na primeira live pelo Adia, o Enem. Então, eu acho que é importante nesse momento a gente também pensar que 30 dias talvez não seja o suficiente perante ao que a gente já está tendo. Estamos tendo aí 70 dias hoje de quarentena no Rio de Janeiro, né?
Então, é o dobro do prazo esperado. É claro que não dá para ter tudo na vida, mas, às vezes, é necessário ter o que é prudente. E 30 dias está deixando de parecer prudente, né? Sim, sim. Na nota falam em 30 a 60 dias. A gente não sabe, como você disse, como que eles vão colocar essa pergunta. Se vão colocar 45, 30, 60, mas dependendo do que ocorrer com a pandemia, pode ser que seja necessário um prazo maior do que esse. Então, muito provavelmente, a saída final, caso o Congresso não se omita, vai sair do Congresso Nacional, acredito eu. E isso depende muito também da sociedade, da mobilização das instituições, da mobilização dos estudantes. Né? E lembrando, né, como você falou, nós estamos aqui tratando da questão do adiamento do Enem, e até aqui o adiamento é o quê? Está adiado e haverá uma consulta no mês que vem para aqueles que se inscreveram. Esse é um aspecto positivo, ainda que você tenha uma exclusão. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi a notícia antes de ler, né? Quer dizer, vai ter uma enquete. Eu falei, meu Deus, esse governo é o governo da rede social. Então vai ter 1000 bots colocando que, né, determinada pessoa lá direcionar que tem que ser feito. Mas não, votarão aqueles que se inscreveram e que têm acesso à internet, né? Nos cenários possíveis, esse é o menos pior, por assim dizer. Né? E lembrando que, para quem chegou depois, que as inscrições continuam até sexta-feira. Então, as pessoas têm até sexta-feira para fazer a inscrição. Quem não fez, façam. Né? No caso da nossa escola, todo mundo do terceiro ano, né, tem meu telefone, qualquer problema, qualquer dúvida, me liguem, mandem mensagem no WhatsApp, a gente está aí para auxiliar todo mundo em caso de qualquer problema. Inclusive, Alexandre, auxiliar não só na inscrição, mas nessa própria ideia de um planejamento, né? De como estudar daqui para frente. O que a gente escuta muito dos alunos é uma angústia que a gente está, vamos dizer assim, remediando ao longo do tempo de, né? A gente conversou isso muito numa outra live sobre a ideia do esse aluno em casa, ele já não tem mais o professor do lado dele, de certa forma ali, falando vai por aqui, não sei o quê, já é uma coisa mais remota, que pode parecer um pouco mais distante, e ainda por cima, no momento onde até mesmo aquele planejamento básico, né? Não sei você no vestibular, Miguel Bussati, abraço. Não sei você no vestibular, mas eu era aquela pessoa que eu era um homem e uma meta. Então, assim, no dia tal eu vou fazer a prova e eu tenho que chegar lá com essas condições. Nem isso, de certa forma, a gente está conseguindo um pouco agora. Então, assim, criar esses planejamentos é muito importante. E lembrando, gente, que planejamento não é só que nem eu fazia equivocadamente, só olhando o final. Mas, às vezes, é por semana, por mês, com pequenas metas, né? Então, essa ideia de se planejar com pequenas escalas acaba sendo muito importante. O Alexandre fala do simulado no terceiro ano. Você se planejar para chegar ao simulado já é uma forma de se planejar para chegar à prova, né? Ou seja, a ideia do quais conteúdos eu já tenho das disciplinas, quais que ainda faltam, quais que eu ainda estou mais fraco, e ainda, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, de um simulado para o outro, né? Você fez um simulado, viu quais são as suas fragilidades, que você pode levar para o outro simulado, para que você não erre de novo as suas fragilidades. Isso acaba sendo muito importante. E uma diferença da nossa época, Alexandre é mais novo do que eu, da nossa época fazendo vestibular para agora com os simulados, é que a análise de dados da nossa época era zero, né? Você errava uma questão e era isso. Hoje a gente consegue fornecer para o aluno a habilidade que ele errou, o tema que ele está errando e, de certa forma, ajudar o direcionamento do estudo dele, né? Perfeito. A nossa orientadora educacional, a incansável Denise, ela acabou de ratificar aí as suas colocações, dizendo assim, isso, metas semanais, metas possíveis. Porque quando você cria metas, né, muito mirabolantes, né, você pode ter uma decepção grande e isso causar um certo desânimo. Então, estabeleça metas por semana. E é interessante, Capa, quando você fala que na nossa época, né, não tinha esse volume de dados que a gente tem. Então, hoje, o nosso aluno, quando ele faz um simulado, né, como a gente tem um simulados externos calculados pela TRI, ele já tem um retrato,
né, de cálculo de nota que possibilita ele vislumbrar a nota que ele teria se aquela fosse a prova que ele fosse fazer. E uma coisa muito legal que a gente tem, que com o simulado do SAIS Online, existe, quando o aluno termina a prova e sai o relatório completo, ela hierarquiza aquelas habilidades em que o aluno teve um pior desempenho, sinaliza para ele aquela prioridade, né, tipo lá, 60%, e ao lado já coloca uma coletânea de exercícios comentados sobre aquela habilidade. E isso é personalizado por aluno. Nossa, se eu tivesse isso no meu tempo, não tinha para ninguém. É isso, né? A gente fala muito de plataformas, etc. Eu sempre brinco que não existe a plataforma perfeita. Existe a plataforma que os alunos, os professores, a comunidade escolar conseguem trabalhar bem com ela de forma que ela consiga gerar dados e personalizar o ensino da melhor maneira para o aluno, né? Ou seja, eu brinco que às vezes tem plataforma que ela é linda para o coordenador, linda para o professor, ela só esqueceu de uma coisa, do aluno. Então, não serve. O que a gente está vendo aí, de certa forma, até pelo feedback dos alunos, é que eles conseguiram um pouco essa integração, né? A integração entre os professores, o que os professores almejam, o que a coordenação espera e o que os alunos conseguem interagir para que eles consigam fazer esse crescimento, né? Sim, como você disse, a palavra é crescimento, né? Metas possíveis, semanais, e está sempre crescendo. O professor Felipe Robedo fez uma colocação aqui muito interessante, que é importante reforçar as deficiências, mas não se pode esquecer daquelas que você é mais forte, né? É uma estratégia também. Eu, quando fiz meus vestibulares, que na minha época não tinha nem, né? Eu sou muito recente, né? Então, não tinha nem no meu tempo. Então, você tinha que fazer uma prova para cada instituição. Então, no final, era tanta coisa que você tinha que ver, que a melhor estratégia, no meu caso, que eu encontrei, né, e cada um elabora a sua, foi fortalecer mais ainda os meus pontos fortes, para poder fazer uma diferença bem grande na nota daquilo que eu tinha certeza que eu ia mandar muito bem. Mas cada um, né, Capa, tem consciência, né, das suas possibilidades, né? E existe o perfil da prova, ou seja, quando você fala aí que você focou no que você era mais forte, é porque existe uma pluralidade de provas, por assim dizer, que eu também fiz isso, né? Eu sou o meio da geração. Eu sou da geração antiga, quando era vestibular, cada universidade era um domingo diferente, eu fiz o primeiro Enem. Então, eu fiz as duas. Então, eu vivi os dois momentos. E aí, na primeira prova que era toda, eu falei, cara, eu quero ir para a UF. É o meu foco, que é um pouco o perfil para quem quer São Paulo. Se você quer São Paulo, você tem que olhar, de certa forma, com direcionamento para o que você quer e olhando seus pontos fortes e indo, porque é um perfil completamente diferente de prova, um pouco que a gente tem no Enem e na UERJ. Quem acompanhou aqui o Dart, ele fala muito isso, né? O perfil da prova da UERJ, ele cada vez, professor de matemática, então não é nem da nossa área de humanas, ele está cada vez mais próximo do perfil da prova do Enem. Ou o contrário, né? O Enem está mais próximo da prova da UERJ. Mas isso mostra, de certa forma, que a forma de estudo direciona para isso. Isso é uma coisa que eu acho que é bastante interessante, porque quando você tem um professor falando isso, como, por exemplo, o Dart, que tem anos de trajetória, é muito importante porque tem a ideia do perfil da prova, né? A gente tem às vezes, tem uma ideia de que você ensinando, sei lá, vou falar história, você ensinando Revolução Russa. Uma hora vai que é Revolução Russa e está tudo certo. Não. Esse perfil de prova, a forma como se avalia, é importante para esse momento. É claro, estou dizendo aqui que é para além do ensino regular. É fazer o ensino regular com qualidade, com todo o carisma que o colégio tem, mas entender que nesse momento precisa de um direcionamento. Então, isso que você está falando, que o Robledo falou e que você ratificou, é perfeito. Tem que olhar o ponto mais forte. Galera, a gente começa aqui a atravessar para a parte final, mas eu queria ouvir perguntas de vocês. Vocês têm algumas perguntas, tem alguma coisa para trazer? Pergunta de aluno, né? O que os alunos querem saber? Que a gente imagina que nesse momento agora, cara, eu não sei você, mas quando eu recebi a notícia, eu fiquei, caraca, eu tenho que passar logo para os alunos. Assim, sim, desculpa, é legal a gente ter esse espaço. Eu mandei primeiro para o grupo do terceiro ano e depois para você.
Legal, legal. E assim, é bom a gente ter esse espaço, né? E consolidar esse espaço de diálogo, né? Esse diálogo cionense, né? De poder estar fazendo essa interlocução. O nosso aluno Gabriel Moreira, ele não é pergunta, é uma afirmação, ele diz que a plataforma está facilitando muito para estudar, né? Isso é muito bom, é legal que as pessoas se apropriem, né, os nossos alunos, das ferramentas disponíveis. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia, né? A eficiência está relacionada ao bom uso dos recursos que você tem. E a eficácia está relacionada ao alcance do objetivo que você tem. Então, se você tem um objetivo e sabe usar bem as ferramentas que você tem, o sucesso é inevitável. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem 3 aqui embaixo. Uma é... Opa! Fala aí. Vocês acham que tem chance de adiar mais a prova do Enem? Eu acho que entra no embaixo que a gente falou no início, né? Eu acho que essa posição do INEP é quase de marcar território e falar 30 e 60 dias. E parem de falar sobre isso. Só que existe aí um embate nos bastidores que o próprio Congresso, uma reportagem que saiu logo depois, fala do próprio Rodrigo Maia não tendo tanta confiança no ministro da Educação, Abraham Weintraub, uma disputa política aí, e com isso acabando, de certa forma, respingando, né? Espelhando na prova do Enem. E aí, nessa disputa, Maria Fernanda, eu acho que se o Congresso for levar para frente, corre risco, sim, de adiar mais. Mas, novamente, da mesma forma que nós trabalhamos com o início de novembro, temos que trabalhar agora com 30 e 60 dias. Eu sempre brinco, a gente trabalha com a informação que a gente tem. Depois já pode até mudar, mas hoje é o 30 e 60. Concorda, Alexandre? Antes de eu partir para a próxima. Não, perfeito. A gente começa com o 30, né? Que é a hipótese, a pior hipótese, que é um adiamento curto. E tão logo tenhamos a ratificação da alteração, a gente trabalha com um longo prazo, mas a gente trabalha com essas duas possibilidades. Agora, concordo com você. Eu acredito que vai depender muito de como o Congresso Nacional vai se portar diante dessa manobra que o governo fez, né? Quando o Congresso, né, interveio ali e propôs essa mudança e já aprovou numa casa legislativa e está avançando esse projeto. Pode ir para a próxima. A segunda perguntava se existe chance de ser 2021. Está um pouco atrelada a essa. Eu não sei. Eu sei que assim, eu já fiz vestibular em janeiro. Não é saudável. Na época, não é. Eu fiz parênteses, né, para descontrair um pouco, fiz 2 vestibulares que não foram saudáveis. Quer dizer, eu só fiz 2 vestibulares na vida, mas 2 provas que eu lembro tranquilamente. Uma que foi o vestibular em janeiro, e outra que era o Unirio, 21 de janeiro, eu lembro da data até hoje. E a outra que foi numa última rodada do Brasileirão, eu fazendo prova na UERJ, do lado do Maracanã, jogo do Flamengo. Quem sabe que eu sou pouco flamenguista, Flamengo para ser campeão. Eu larguei a prova no meio e fui ver o segundo tempo. Passei, não sei como, mas não recomendo isso não. E a terceira pergunta era a UERJ. Entrando um pouco na UERJ, a UERJ teria a prova agora, né? Daqui a 3 semanas, se eu não me engano, dia 12, eu sei que sempre é na semana do Dia dos Namorados, que a UERJ adora acabar com o relacionamento. Mas... E aí, não vai ter, está suspenso por enquanto. A Cris também, de matemática lá do Fundo 2, falando que a UF também era em janeiro. Perguntando se existe chance de só ter uma prova de qualificação, imagino eu, da UERJ, né? Alexandre, o passado diz que existe chance ou não? Sim, sim. Antigamente não tinha essa coisa de você ter 2 chances de fazer a parte geral, né? Então, tudo vai depender do que eles vão decidir, né? Infelizmente, eles ainda não soltaram nada, mas eu acredito que eles estão sendo cautelosos, aguardam quais são os cenários reais que né, o horizonte aponta, né? Então, é bem possível. Qual foi a outra colocação mesmo? Era janeiro. Foi de janeiro? Sim. Então, o janeiro, assim, a 60 dias já vai ser janeiro, só que no começo de janeiro. Então, se porventura o Congresso Nacional legislar e definir que vai ser mais à frente, paciência. A gente vai se preparar para isso
E nós estamos do lado, estaremos do lado de vocês, como sempre estivemos. E eu acredito que pode ser que a UERJ faça isso também, mas a gente tem que aguardar, né, a definição. É muito cedo ainda. A gente está vivendo um momento aí de vamos dizer assim, que a gente precisa guardar as nossas garantias, né? Lidar com o que nós temos. O que nós temos adiou. Maria Fernanda está falando, isso bate um desespero. Maria Fernanda, a gente tem que garantir o que a gente tem. Eu incrivelmente, apesar de ser historiador, tem até um colega meu, o professor Edgar Pêssego, também foi professor do Sion de História há um tempo atrás. Ele é um colega meu. E a gente sempre fala que historiador, tirando o Robledo, que é um fofo, historiador é pessimista até dizer chega, né? E eu tô levemente tentando olhar com otimismo o que está acontecendo. Ou seja, cara, a gente tem que olhar, senão a gente pira um pouco. Então, senão bate o desespero, que nem a Maria Fernanda disse. E aí, qual é a lógica que eu estou pensando? Nós estamos fazendo um trabalho com calma, com qualidade, com mecanismos novos para conseguir metrificar esse crescimento do aluno, ou até mesmo ajudar ele a crescer. Então, assim, o desespero, ele tem que bater e voltar, né? E voltar de que maneira? Com segurança. Ou seja, eu acho que nós estamos aí, de certa forma, fortes para lidar com um Enem, seja na primeira semana de novembro, no mês de dezembro ou em janeiro. A diretora, eu falei que eu tinha problema falar besteira, que a diretora ia puxar minha orelha. Ela falou, cuidado, capa, o UERJ, Universidade da Sua diretora, como aluna e professora. Sandra, falei nada contra o UERJ, pelo contrário. Assim, se eu pudesse dizer qual vestibular eu acho melhor, eu diria que é o UERJ. E se eu pudesse dizer qual que eu acho que tem um sistema de inclusão melhor, eu também diria que é o UERJ, porque a UERJ ela tem um projeto de uma universidade popular, que aquilo que a gente discutiu no início, né? A gente discute muito esse acesso ao ensino superior porque ele é injusto. Então, quando a gente vê alguns acessos um pouco mais justos, dá até um afago no coração. Sim, é verdade. E essa coisa que você tocou, né, dessa angústia que ela tem que ter um segundo movimento, né? É mais ou menos por aí, é transformar, né, esse desespero que alguns falam, essa tensão em uma energia positiva. Então, não vamos sofrer, vamos estudar, vamos avançar, vamos explorar aquilo que a gente tem, né, e procurar fazer o melhor por nós mesmos, né? E estamos juntos nisso aí. Né? A gente está aqui, os professores estão com vocês, a coordenação está com vocês. A gente não está olhando vocês olho a olho todo dia, mas a gente está segurando a mão de vocês nesse momento. Né? Nós somos sionenses e estamos juntos. A Pietra fez uma pergunta que eu acho que de repente a galera de linguagens, se pode ajudar a gente, né? Que ela, quando perguntou sobre a prova, somente uma prova, era também por causa da leitura dos livros, né? Ou seja, a UERJ, há 2 vestibulares, trabalha com 4 livros, se não me engano, a Cris está ali, de repente ela pode me soprar se eu estiver falando alguma coisa errada, mas são 4 livros, e esses 4 livros relacionados às provas que são feitas, né? A primeiro exame de qualificação, o segundo exame de qualificação, ao exame dissertativo e a redação. O que a gente já viu, Pietra, é que muitas vezes, quando na ausência de uma prova ou no problema com alguma prova, o livro era utilizado por outra prova. Ou seja, os 4 livros eles eram usados de alguma maneira por outra prova. Isso, inclusive, a Cris pode soprar aí para mim, que eu acho que, inclusive, isso aconteceu em uma redação, né? Não foi usada numa redação e acabou sendo usada num outro exame também ali compondo. Então, assim, primeiro que eu acho que literatura nunca é ruim, né? Então, e os livros desse ano, eu assumo que eu achei bem legais. Não sei se o pessoal de linguagens vai concordar comigo. Mas, assim, serve, né? E eu sempre digo mais, agora eu falo com o professor de história. A leitura dos livros gera uma fluidez melhor na hora de você ler provas, como, por exemplo, a prova de humanas. Não é, meu professor de sociologia? Perfeito. E você falou da questão dos livros agora. Um passarinho me contou aqui, vou ter que falar baixo, né? Para que ninguém escute, que é o seguinte: teremos uma live sobre um dos autores importantes de um dos livros da UERJ desse ano. Então, teremos Robledo.
Não, não é com o Robledo. Essa não é com o Robledo. Mas ele vai estar presente, ele com certeza vai dar a contribuição enorme que ele sempre dá, né? Um abraço para o Robledo. Então a gente vai ter uma live especial com alguém de humanas e alguém de linguagens falando um pouco sobre esse autor muito importante. Aguardem, né? Novas informações em breve. A Cris confirmou aí que era isso mesmo que eu falei, né? Pode acontecer de os livros entrarem em outra prova. Há 2 anos foi assim, o livro foi usado em redação. Ou seja, nunca é ruim, né? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer um resumão. Estamos terminando o nosso tempo aqui. Claro, sim. O Robledo está indicando uma live de Star Wars. Se eu não estiver nessa live, aí eu digo. Entendeu? Eu fico parecendo que eu só sei falar de vestibular. Eu quero falar de Palpatine. Vamos lá. Vamos fazer um resumão? Vou ficar então com a parte do que aconteceu hoje e você fala para os nossos alunos como eles, o que vem daqui para frente para se preparar. Pode ser? Vamos lá. Então, assim, o que nós tivemos hoje, né? Para quem chegou agora, para quem está pegando aí no final, para ver esse aramate final e dar um gostinho para, de repente, você ver depois. A gente vai deixar isso aqui disponível e você ver o que veio depois. O que vimos hoje? O INEP adiou o Enem. A luta dos estudantes, a luta dos alunos realmente aconteceu. Eu dizia até que era para além de uma desigualdade, era uma exclusão que estava acontecendo. Exames como a Enem, eles são desiguais. Eu sempre falo assim, mas seria desigual. Ele já é. Mas você acentuaria uma desigualdade ainda maior e que, para mim, promoveria até mesmo uma exclusão. Isso virou uma briga muito grande no próprio Planalto contra o Congresso, que hoje, quando o Congresso Nacional, depois do Senado ter aprovado hoje, a Câmara iria votar hoje, o próprio INEP, que faz uma autarquia ligada ao Palácio do Planalto, autarquia ligada ao Planalto, uma autarquia que organiza, em paralelo ao Planalto, lançou uma nota falando do adiamento de 30 a 60 dias. Isso para a gente é muito importante, porque isso que a gente está falando aqui com vocês, da questão de uma mensagem positiva. A gente sabe muito bem que a gente está atravessando tem um aspecto bastante também negativo. A gente não pode ter um momento de blogueirinha fitness. São coisas diferentes. Mensagem positiva é para a gente ter uma sanidade, isso que o Alexandre falou, uma sanidade mental, um equilíbrio emocional nesse momento. Por isso a mensagem positiva ela é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que esse momento é um momento bastante cruel da nossa história. E que, por isso, você manter um exame do nível como o Enem nas primeiras semanas de novembro é você chancelar uma crueldade, chancelar uma exclusão, que, para mim, para além da desigualdade. Por isso que hoje a gente, logo quando teve a decisão, veio aqui anunciar, conversar, para, além dos nossos alunos também, conversar com outras pessoas de fora para saber o que estava acontecendo e para os nossos alunos, isso que a gente acabou de falar, não negar, como diria Chitãozinho de Chororó, não negar as aparências, nem disfarçar as evidências, mas dizer assim, vivemos um momento crítico, um momento que era necessária essa mudança, mas que agora, até para um equilíbrio emocional, como estudante, sem um terceiro ano, sem os meninos vão matar, mas sem a festa junina, em junho, sem o que faz um terceiro ano, tudo envolvido, todas as ansiedades, isso gerando mais uma ansiedade, a gente precisa ser, de certa forma, um porto de segurança para esses meninos. Não é, Alexandre? Não, perfeito, né? E lembrando, né, que apesar do adiamento que será definido após uma votação, como a gente falou ao longo da live, as inscrições continuam até sexta-feira. Então, caso alguém não tenha se inscrito, faça isso o mais breve possível, né? E a gente continua o nosso trabalho. Os professores continuarão dando as suas aulas, a gente vai continuar fazendo os nossos simulados e a gente vai estar acompanhando vocês ao longo dessa trajetória. A gente tem a nossa orientadora educacional, a Denise, que está a postos aí para ajudar qualquer caso pontual que precise de uma atenção mais específica, né? E o grupo também como um todo.
Então, a gente espera que possamos atravessar juntos esse momento crítico da história da humanidade, do nosso país, né? Como você disse, é uma crueldade, a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão sem acesso, sem recurso, e era necessário fazer esse adiamento, e vamos ver os desdobramentos, né? Vamos ver se o Congresso Nacional vai ficar satisfeito, né, daqui a alguns dias com essa sinalização do MEC, do INEP, né, ou se eles vão querer legislar, o que é legítimo, né, é o poder legislativo. Havia a questão do judiciário também, né, você tem as questões ajuizadas, que poderiam também a qualquer momento ensejar um adiamento, uma mudança, mas agora a gente já tem nesse horizonte que pelo menos, né, na pior das hipóteses, a prova será em dezembro e não mais em novembro. Então vamos ajustar o nosso planejamento para isso e vamos deixar de sobreaviso um planejamento para a possibilidade de uma ampliação para mais 60 dias, enfim. Esse é o nosso objetivo. Então, considerações finais, Capa, agradecimentos. Mais uma vez, por agradecer, favor. o pessoal está perguntando aí, vai ficar disponível, Julinha, vai ficar disponível aí 24 horas. Inclusive, o Alexandre já abriu um canal, né, no YouTube, onde estão todas as lives lá armazenadas. Mas agradecer, eu acho que é muito importante criar esses momentos. A gente está num momento completamente novo da educação. Então, a maneira como a gente produz educação passa a ser diferente também, né? A gente fala muito de reinventar, reinventar, reinventar. É interessante perceber como a gente vê muitos professores se reinventando e muitas vezes os colégios se mantendo muito iguais. Eu acho que o Sion, nesse momento, abrindo um espaço através de uma live, abrindo um espaço com o seu coordenador, chegando mais perto dos alunos, de uma maneira remota, mas criando esses vínculos, demonstra muito que o perfil do Sion não está em somente se adaptar perante um cenário, mas sim se reinventar perante esse cenário, pensando o seu carisma para os novos momentos. Então, fico muito feliz de fazer parte desse movimento. É isso, né? Novas realidades requerem novas interpretações. E a gente está aqui justamente, né, fazendo esse elo entre a nossa tradição e a nossa excelência acadêmica, a nossa sólida formação humana, né, e essa necessidade de estar se adequando aos novos tempos. E o momento é esse. Esse é o nosso canal, né? E faremos uso dele em outros momentos. Agradeço a direção do Colégio Sion, agradeço ao professor Capa, agradeço a todos que acompanharam essa live, e ela vai estar no nosso canal do YouTube ainda hoje. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Capa.